E se eu te dissesse que tudo o que você ouviu sobre a relação entre cristianismo e ciência é mentira? Sim, você ouviu direito. Essa narrativa de que a ciência nasceu do cristianismo, de que a fé impulsionou o conhecimento, é repetida incansavelmente por aí. Mas a história, os fatos e, infelizmente, os cadáveres esquecidos de muitos pensadores dizem outra coisa. O que você vai aprender aqui pode te surpreender e te fazer enxergar o mundo com outros olhos. Mas vamos direto ao ponto central dessa discussão: a mentira da origem cristã da ciência. É comum ouvir por aí que, como muitos cientistas eram cristãos, ou porque as primeiras universidades surgiram sob a influência da igreja, a ciência moderna deve sua existência ao cristianismo. Mas vamos analisar isso com um pouco mais de profundidade. Durante séculos, ser cristão não era uma escolha, mas uma condição cultural e social. Em muitas épocas e lugares, simplesmente não havia outra opção. Se você vivesse na Europa medieval, por exemplo, a Igreja Católica era a instituição dominante em todos os aspectos da vida: social, político e, claro, religioso. Ser um cientista, um pensador, um acadêmico significava, por padrão, ser um cristão. Mas isso não implica que a fé cristã foi a força por trás de suas descobertas científicas. Pelo contrário, muitos desses cientistas tiveram que navegar por um campo minado de dogmas e restrições para poderem avançar em seus estudos. O raciocínio científico deles, a busca por evidências, a experimentação não vinha da Bíblia. Vinha da curiosidade humana, da observação do mundo natural e da aplicação de métodos lógicos que muitas vezes entravam em conflito direto com as interpretações literais das Escrituras. A fé era um pano de fundo cultural, não o motor da inovação científica. A verdade é que, por séculos, a Igreja Católica exerceu um controle brutal sobre o que podia ou não ser lido, estudado e pensado. A censura intelectual não era uma exceção, era a regra. Existia, por exemplo, o famoso Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos pela Igreja. Essa lista incluía obras de pensadores que hoje consideramos pilares do conhecimento, mas que na época eram vistos como ameaças à doutrina. Filósofos, cientistas e até mesmo obras literárias eram banidas, e possuí-las ou lê-las poderia ter consequências gravíssimas. Isso demonstra uma postura clara. O conhecimento que não se alinhava com os dogmas teológicos era considerado perigoso, herético e até mesmo demoníaco. A ciência, como a entendemos hoje, uma prática baseada na observação, experimentação e questionamento, era vista com profunda desconfiança. Não era algo a ser incentivado, mas sim monitorado e, se necessário, suprimido. A ideia de que a fé e a razão poderiam coexistir harmoniosamente era, para muitos líderes religiosos da época, uma heresia em si. O medo de que novas descobertas pudessem abalar as verdades estabelecidas pela Igreja era palpável, e a resposta a esse medo era a repressão. Além da censura direta, a Igreja também promoveu um obscurantismo institucional que limitava severamente o acesso ao conhecimento. As universidades, na época de sua fundação sob o domínio da Igreja, eram primariamente locais de doutrinação teológica. O currículo era dominado por estudos religiosos, e o pensamento crítico, a investigação independente e a experimentação eram desencorajados. O acesso à leitura e à escrita era restrito a uma elite clerical, e a vasta maioria da população era mantida na ignorância. Não era permitido nem mesmo interpretar a Bíblia por conta própria. A interpretação oficial da Igreja era a única verdade aceitável. Esse controle sobre a educação e o conhecimento não era acidental. Era uma estratégia para manter o poder e a autoridade da Igreja inquestionáveis. Ao limitar o acesso à informação e ao pensamento independente, a Igreja garantia que sua visão de mundo permanecesse dominante, e qualquer ideia que pudesse desafiar essa hegemonia era rapidamente suprimida. A busca pelo conhecimento, que é a essência da ciência, era vista como uma ameaça à ordem estabelecida. Essa mentalidade de controle e restrição é o oposto do ambiente de liberdade intelectual que a ciência necessita para florescer. E para aqueles que ainda duvidam do papel da Igreja na supressão do conhecimento, a história nos oferece exemplos dolorosos e inegáveis de repressão explícita.
Pessoas foram perseguidas, torturadas e até mortas por ousarem pensar diferente ou por apresentarem descobertas que desafiavam os dogmas religiosos. O caso de Giordano Bruno é um dos mais emblemáticos. Este filósofo, astrônomo e matemático foi queimado vivo na fogueira em 1600, não por heresia no sentido estrito da palavra, mas por suas ideias cosmológicas que incluíam a existência de múltiplos mundos e a infinitude do universo, conceitos que iam de encontro à visão geocêntrica e antropocêntrica defendida pela Igreja. Sua morte é um lembrete sombrio do preço que se pagava por desafiar o status quo intelectual da época. Outro nome bem conhecido é o de Galileu Galilei. Considerado o pai da ciência moderna, Galileu foi condenado por heresia pela Inquisição em 1633 por defender que o Sol, e não a Terra, era o centro do universo. Apesar de suas observações e cálculos científicos, ele foi forçado a renegar suas verdades científicas sob ameaça de tortura e passou o resto de sua vida em prisão domiciliar. Sua obra foi censurada e permaneceu no Index Librorum Prohibitorum por mais de 200 anos. A história de Galileu é um testemunho claro de como a fé tentou, ativamente, sufocar o avanço científico. Não podemos esquecer também de Miguel Servet, um teólogo, médico e humanista espanhol que foi queimado na fogueira em 1553, não pela Igreja Católica, mas pelos calvinistas, por suas visões teológicas e por suas descobertas sobre a circulação pulmonar do sangue. Ele desafiou dogmas religiosos e propôs ideias médicas inovadoras, pagando com a vida por sua ousadia intelectual. E Roger Bacon, um frade franciscano do século XIII, que é frequentemente citado como um precursor do método científico, foi preso por tentar aplicar a experimentação no estudo da natureza. Seus escritos foram proibidos e ele passou anos em cativeiro. Esses são apenas alguns exemplos de uma longa lista de pensadores que foram silenciados, perseguidos ou mortos por buscarem o conhecimento e a verdade, muitas vezes em direta oposição aos interesses e dogmas da Igreja. A ideia de que o cristianismo impulsionou a ciência se desfaz diante desses fatos históricos brutais. Diante de tanta repressão e obscurantismo, como a ciência moderna conseguiu então florescer? A resposta é clara. Ela surgiu na contramão da fé, na contramão do cristianismo, como um movimento de ruptura com o modelo imposto pela Igreja. O método científico moderno, com sua ênfase na observação, experimentação, formulação de hipóteses e testagem rigorosa, não foi um presente da religião, mas uma conquista da razão humana que se libertou das amarras do pensamento religioso. Foi um processo gradual, mas decisivo, que culminou em movimentos como o Iluminismo. O Iluminismo foi um período de intensa efervescência intelectual na Europa que defendia a razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade. Pensadores iluministas questionaram as tradições, as instituições e, em particular, o poder da Igreja. Eles propunham a separação do conhecimento da influência religiosa. As universidades, que antes eram centros de doutrinação religiosa, começaram a se transformar em centros de pesquisa científica, onde a liberdade de investigação e o debate racional eram valorizados. Não foi a Igreja que promoveu essa mudança, mas sim a crescente demanda por um conhecimento baseado em evidências e não em dogmas. E o resultado dessa libertação foi explosivo. O século XIX, em particular, testemunhou uma avalanche de descobertas científicas em diversas áreas, desde a física e a química até a biologia e a medicina. Essa explosão de conhecimento ocorreu justamente após a queda do poder religioso sobre a ciência, quando a mente humana se viu livre para explorar, questionar e inovar, sem o medo constante da Inquisição ou da censura. A ciência moderna não nasceu do cristianismo, mas sim apesar dele, superando os obstáculos e as resistências que a fé institucionalizada impôs ao longo da história. Um dos argumentos mais comuns para tentar vincular o cristianismo ao avanço científico é a menção de grandes cientistas que eram cristãos. Mas Newton era cristão, eles exclamam.
Sim, Isaac Newton, um dos maiores gênios da história da humanidade, era de fato um cristão devoto. Mas vamos analisar essa afirmação com um pouco mais de nuance. Newton também acreditava em alquimia e dedicou uma parte considerável de sua vida ao estudo de profecias bíblicas. Isso invalida a física newtoniana? Absolutamente não. Mas também não valida a Bíblia como um texto científico ou a fé como um motor para a descoberta científica. O fato de Newton ser cristão não significa que sua fé foi o que o levou a formular as leis da gravidade ou a desenvolver o cálculo. Foi seu rigoroso método de observação, experimentação e raciocínio lógico que o fez. Sua fé era uma parte de sua vida pessoal, mas não a base de seu trabalho científico. Essa é a chave para entender a relação entre fé e ciência em muitos desses grandes nomes. Eles contribuíram para o avanço do conhecimento apesar de sua fé, e não por causa dela. A fé não os ajudou a projetar experimentos, a formular equações complexas, a realizar testes rigorosos ou a interpretar dados. O que os impulsionou foi a curiosidade inata, a busca pela compreensão do universo e a aplicação do método científico. A ciência é um empreendimento que se baseia em evidências e na capacidade de refutar hipóteses, algo que a fé, por sua própria natureza, não exige. A fé é sobre crença sem a necessidade de prova. A ciência é sobre prova sem a necessidade de crença. São abordagens fundamentalmente diferentes para entender o mundo. Quando um cientista cristão faz uma descoberta, essa descoberta é validada pelos mesmos critérios que qualquer outra descoberta científica: replicabilidade, testabilidade e evidência empírica. A religião do cientista é irrelevante para a validade de seu trabalho. Se a fé fosse um pré-requisito ou um facilitador para a ciência, veríamos uma correlação direta entre religiosidade e inovação científica, o que não é o caso. Pelo contrário, a história nos mostra que a ciência avança quando se liberta de dogmas e preconceitos, sejam eles religiosos ou de qualquer outra natureza. O gênio de Newton e de tantos outros reside em sua capacidade de transcender as limitações de seu tempo e de sua fé para desvendar os segredos do universo através da razão e da observação. Hoje, se olharmos para as universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo, veremos que quase nenhuma área científica moderna parte de fundamentos bíblicos. A biologia não se baseia no Gênesis. A astronomia não se guia pelas estrelas como presságios divinos e a medicina não depende de curas milagrosas. A ciência moderna, em sua essência, é um empreendimento laico que busca entender o universo através da razão e da observação, e não através da fé. Chegamos a um ponto crucial para entender a verdadeira dinâmica entre ciência e religião. Ao contrário do que muitos tentam propagar, a relação entre essas duas esferas foi, na maior parte da história, de conflito constante e não de colaboração harmoniosa. E as razões para isso são intrínsecas à natureza de cada uma. A fé, em sua essência, exige certeza, dogma e autoridade. Ela se baseia em verdades reveladas, em escrituras sagradas e na interpretação de líderes religiosos. A dúvida é vista como um pecado, e a revisão de dogmas é muitas vezes impensável. A fé busca respostas fixas, imutáveis, que ofereçam conforto e segurança em um mundo incerto. Ela se apoia na tradição e na aceitação de preceitos que não necessitam de comprovação empírica. Já a ciência exige o oposto: dúvida, revisão e liberdade. A dúvida é o motor da investigação científica. É a partir do questionamento do que é conhecido que novas descobertas são feitas. A ciência está em constante revisão. Nenhuma teoria é considerada uma verdade absoluta e imutável. Pelo contrário, ela está sempre sujeita a ser aprimorada ou até mesmo refutada por novas evidências. A liberdade de pensamento e de investigação é fundamental para o progresso científico. Sem a liberdade de questionar, de experimentar e de propor novas ideias, a ciência simplesmente estagna. A ciência busca a melhor explicação disponível para os fenômenos observados, sempre aberta a novas informações.
É por isso que a ciência prospera quando há liberdade de pensamento, quando as mentes são livres para explorar, questionar e desafiar, o conhecimento avança a passos largos. E é por isso também que a religião institucional sempre teve medo dessa liberdade, e com razão. A ciência, ao oferecer explicações racionais para os fenômenos naturais, reduz o espaço onde a fé se esconde. Onde antes havia mistério e a necessidade de uma explicação divina, a ciência oferece a compreensão dos mecanismos do universo. Isso não significa que a ciência nega a existência de Deus ou de uma dimensão espiritual, mas ela certamente diminui a necessidade de recorrer a explicações sobrenaturais para entender o funcionamento do mundo. A história é um testemunho claro. Sempre que a ciência e a religião se chocaram, foi a ciência que prevaleceu, impulsionada pela força da evidência e da razão. Para solidificar ainda mais essa compreensão da relação entre ciência e religião, basta olharmos para o mundo ao nosso redor, para os exemplos modernos que nos cercam diariamente. Quem cura doenças hoje? É a medicina baseada em evidências, com seus avanços em cirurgia e terapias, fruto de séculos de pesquisa científica, e não de orações ou rituais religiosos ou sessões de descarrego. Hospitais modernos, com seus equipamentos de alta tecnologia e profissionais altamente qualificados, são a prova viva do poder da ciência em salvar e melhorar vidas. Não vemos líderes religiosos curando doenças em massa, mas sim cientistas desenvolvendo vacinas e tratamentos que erradicam enfermidades e prolongam a vida. Quem explica o universo? São os astrofísicos e físicos teóricos, com seus telescópios, aceleradores de partículas e modelos matemáticos complexos, que nos revelam a grandiosidade do cosmos, a origem das estrelas e galáxias e as leis que regem o universo. Não são os teólogos que nos dão as respostas sobre buracos negros, ondas gravitacionais ou a expansão do universo. A cosmologia moderna é um campo de estudo científico, baseado em observações e teorias testáveis, e não em mitos de criação ou narrativas religiosas. E há um fenômeno interessante que pode ser observado em países mais cientificamente desenvolvidos: a evasão religiosa. Quanto mais uma sociedade investe em educação científica, em pensamento crítico e em pesquisa, menor tende a ser a adesão a crenças religiosas dogmáticas. Não há uma regra absoluta, mas a correlação é nítida. Isso sugere que, à medida que a ciência oferece explicações mais robustas e verificáveis para os fenômenos do mundo, a necessidade de recorrer a explicações sobrenaturais diminui. A ciência não precisa que você acredite nela, ela só precisa que você observe, teste e questione. E é essa abordagem que tem transformado o mundo e nos levado a um nível de compreensão e progresso sem precedentes. Quanto mais ciência, menos fé cega e mais conhecimento baseado na realidade. A verdade, como vimos, é que o cristianismo não criou a ciência. Pelo contrário, ele criou muitos dos obstáculos que a ciência teve que superar ao longo dos séculos. A fé, com sua exigência de certeza e dogma, e a ciência, com sua busca incessante por dúvida e revisão, são forças que, quando a fé busca controlar o pensamento, se mostram opostas. Espero que este vídeo tenha estimulado seu ceticismo e seu pensamento crítico. É fundamental questionar discursos que tentam resgatar prestígio religioso através de feitos que a religião nunca promoveu e muitas vezes combateu. A ciência é um farol de progresso, uma ferramenta poderosa para entender o universo e melhorar a vida humana. E ela brilha mais forte quando está livre para seguir o caminho da razão, da observação e da experimentação, sem as amarras de dogmas ou preconceitos. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. Continue questionando, continue aprendendo e continue buscando a verdade.